Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma marca que, olha, não só coloca milhões de pessoas na rua, mas que tem no seu DNA a história de uma nação inteira. A gente está falando da jornada surpreendente da Bajaj, de um ícone da Índia para uma potência mundial. Vamos nessa? E para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, vamos começar com um número. Pensa só, 13 bilhões de dólares. É isso que a Bajaj vale hoje no mercado. Com esse valor, ela se tornou simplesmente a empresa de 2 e 3 rodas mais valiosa do planeta. Mas acreditem, a história dela vai muito além da grana. Então fica a pergunta, né? Como é que uma empresa familiar lá da Índia, que começou importando veículos, se transformou nesse gigante global que hoje bate de frente com as maiores marcas que a gente conhece? A resposta, olha, é fascinante. Para entender a Bajaj de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E o curioso é que essa história não começa numa fábrica com barulho de máquina, não. Ela começa com ideias, sabe? Ideias de liberdade e de ajuda ao próximo lá na Índia. E aqui vem um fato que muita gente não sabe e é surpreendente. O fundador, um cara chamado Jamnalal Bajaj, tinha uma ligação muito, mas muito forte mesmo com Mahatma Gandhi. Pois é, a empresa nasceu praticamente junto com o movimento de independência da Índia, lutando contra o sistema de castas e defendendo que o país deveria ser autossuficiente. Ok, vamos para a linha do tempo. A empresa começou lá em 1945 como uma importadora e exportadora. Daí, em 48, ela começou a trazer os veículos de 2 e 3 rodas que virariam a cara da marca. Mas o pulo do gato mesmo veio em 1959, quando o governo deu a licença para eles fabricarem. E já no ano seguinte, em 1960, numa parceria com a Piaggio, a Bajaj começou a produzir a lendária Vespa lá na Índia. Foi aí que eles literalmente colocaram o país sobre 2 rodas. E a partir daí, olha só que interessante, a Bajaj não estava só fabricando veículos, ela começou a criar verdadeiros símbolos culturais, coisas que se tornaram parte da identidade da Índia. Aí, em 1972, nasce a Chetak. Gente, isso aqui não era só uma scooter. Era tipo a materialização da liberdade para a classe média indiana. Era um bem de família, sabe? Passava de pai para filho. Um ícone de design super funcional, um clássico. E não para por aí. 5 anos depois, em 77, a Bajaj cria outro ícone global, o Auto Rickshaw. Sim, o famoso tuk-tuk. Ele não é só um meio de transporte, né? É praticamente um cartão postal da Índia para o mundo todo. Uma solução de mobilidade que simplesmente definiu como são as ruas do país. Beleza, com sucesso garantido dentro de casa, na Índia, a Bajaj começou a olhar mais longe, para o futuro. E a próxima fase da empresa seria toda baseada em alianças estratégicas, parcerias que levariam a marca para o palco mundial, trazendo nova tecnologia e abrindo novos mercados. E cada um desses passos foi muito bem pensado. Olha só, primeiro, em 86, a parceria com a Kawasaki, que trouxe a tecnologia japonesa para dentro da empresa. Depois, em 2001, veio a Pulsar, que revolucionou completamente o mercado indiano. A grande jogada global veio em 2007, quando eles compraram quase metade da gigante austríaca KTM. E mais recente, em 2020, a aliança para fabricar as motos da Triumph. Cada passo foi um degrau, sabe? Um degrau para a empresa se tornar potência que é hoje. E aí, tá curtindo essa história? Se sim, essa é uma ótima hora para deixar aquele like e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo análises detalhadas como essa aqui. Bom, e toda essa missão global da Bajaj nos traz direto para o agora e para o nosso mercado. Porque a chegada da marca aqui no Brasil significa a entrada dela numa das arenas mais competitivas do planeta. E para operar aqui, a Bajaj usa uma estratégia bem conhecida, o sistema CKD, que significa Completely Knocked Down. Basicamente, as motos chegam em caixas, todas desmontadas, e são montadas lá em Manaus. Isso é feito em parceria com a Dafra, que é uma marca brasileira. É uma jogada inteligente para otimizar custos e logística aqui no nosso mercado. Agora, a parte interessante é como é que a marca está se saindo por aqui. A situação no Brasil é, digamos, complexa. A gente vê um crescimento bem rápido de um lado, mas também algumas críticas bem importantes do outro. Funciona assim. De um lado, a gente vê concessionárias abrindo rápido pelo país, notícias de recordes de vendas todo mês e a marca ganhando espaço. Do outro lado, começam a surgir debates na internet. Discussões sobre as estratégias de marketing, sobre a qualidade de alguns componentes, falam muito das soldas de alguns modelos, por exemplo. E para complicar,
A forma como a liderança da empresa respondeu a algumas reclamações publicamente acabou gerando bastante polêmica e discussão entre a galera que consome. E só para a gente colocar esses recordes de vendas em perspectiva, é importante olhar o cenário completo. No último ano, a Bajaj produziu, no mundo todo, cerca de 3 milhões e 100 mil unidades. Parece muito, né? Mas a líder de mercado, a Honda, produziu quase 20 milhões. Isso dá uma noção do tamanho do desafio que eles têm pela frente. Mas então, por que essa história toda importa? Primeiro, porque ela mostra a força de fabricantes de países emergentes. Ela também mostra uma estratégia muito inteligente, que é de comprar parte de marcas ocidentais já famosas para crescer. A jornada da Bajaj é, no fundo, um espelho da própria transformação econômica da Índia. E os desafios que ela enfrenta aqui no Brasil? Bom, esses são estudos de caso perfeitos sobre como é difícil expandir uma marca globalmente nos dias de hoje. E olha, se essa análise toda foi útil, se ajudou a entender melhor o cenário, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, tá bom? Assim você não perde os próximos conteúdos que a gente prepara. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa trajetória da Bajaj, que saiu de um projeto supernacionalista lá na Índia para se tornar um jogador global, usando aquisições e parcerias, será que esse é o modelo para o futuro? Será que a gente está vendo uma mudança definitiva de poder na indústria mundial de motocicletas? A resposta, bom, ela ainda está sendo escrita. Valeu, pessoal, e até a próxima.